Olá a todos os amigos e usuários do portal Printer Service. Este é um vídeo de extrema importância, onde abordaremos a unidade de fusão, também conhecida como unidade fusora e em inglês Unity Fuser. Assim pessoal, este foi um vídeo bastante pedido pelos usuários do portal. Sendo assim, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível como funciona e como se testa cada componente da unidade de fusão. Peço que quem esteja olhando agora este vídeo possa de alguma forma nos apoiar nesse projeto, seja curtindo o vídeo ou se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Desde já, agradeço a força de todos que assistem os vídeos da Printer Service. O modelo no qual usaremos como exemplo é o da marca Samsung, sendo este similar a tantas outras marcas do mercado, então não tem poucas diferenças. Vamos usar esse aqui porque esse aqui, além de ser um dos mais complexos, não é que seja o mais complexo, mas ele é um formato de unidade de fusão que tem todos os componentes necessários aqui para a gente aprender bem como é que funciona cada parte e testar cada componente dessa unidade de fusão aqui. A unidade de fusão é composta pelo rolo fusor. Dentro desse rolo de fusão tem a lâmpada, que vai fazer o aquecimento do fusor de alumínio para que ocorra a fusão do pó do toner no papel. Ele que vai fazer o aquecimento, ou seja, vai ficar extremamente quente essa parte aqui, porque é pela temperatura que o toner vai se fixar ao papel, ou seja, vai fundir no papel. Temos o rolo pressor, que é aquele rolo laranja que está ali dentro. Ele é um rolo mais macio, que faz com que o papel entre o rolo fusor e o rolo pressor. Esse rolo pressor, também conhecido como pressure roller, vai fazer com que o papel seja basicamente esmagado contra o rolo fusor, fazendo com que o toner fixe no papel. Aqui nessa fiação aqui, ó, onde passa esse fio chegando aqui dentro, depois nós vamos desmontar essa unidade de fusão, está o termistor, que é o sensor de temperatura. Para que serve o sensor de temperatura? Esse sensor de temperatura nada mais é do que o sensor que vai identificar a temperatura da unidade de fusão. Ou seja, para que possa ocorrer a correta fixação do toner no papel, é necessário que ocorra também que esteja também a temperatura correta. Ou seja, é esse sensor que vai verificar se a temperatura chegou a X graus para que a unidade de fusão possa começar a funcionar corretamente e garantir que a temperatura esteja correta para a correta fixação do toner no papel. Então é esse sensor que vai verificar a temperatura. Aqui em cima temos o termostato. Ele também é um sensor, mas ele serve como proteção térmica, ou seja, ele não vai conseguir verificar ao tempo todo qual é a temperatura do fusor, mas ele sabe que se chegar a uma temperatura X, que ele está pré-programado, ele vai desarmar. O que seria? Funciona como um disjuntor. Se a temperatura chegar além do que deveria chegar, ele vai abrir, fazendo com que a unidade pare de funcionar. Ou seja, a lâmpada que está aqui dentro, como ela é ligado em série, esse termostato é ligado em série com a lâmpada, no momento que ele se abrir, a lâmpada vai parar de funcionar e automaticamente vai parar de aquecer a unidade de fusão. Então ele serve como proteção, é o termostato. E a resistência, que já falamos, é a parte que está, a lâmpada que está aqui dentro da unidade de fusão, que vai fazer o aquecimento. Nessa primeira parte, nós vamos testar o termostato. O teste do termostato é bem simples. Colocamos o multímetro na escala de teste de continuidade, pode ser na teste de continuidade de iodo, e ao encostarmos as duas ponteiras, ele vai marcar 0. O que seria 0? Seria que está em curto, que está fechado. E o termostato, ele tem que estar em 0, porque significa que ele vai estar passando corrente por ele, automaticamente energizando a lâmpada, ou seja, ligando a lâmpada. Então, se ele estiver bom, ele vai marcar no multímetro 0 ohms, ou seja, ele está ok.
Caso contrário, se ele estivesse aberto, ele não ia marcar nada. Bom, pessoal, neste exemplo aqui, ó, temos dois termostatos. Um está danificado, ou seja, ele está aberto, e o outro está ok, está funcional, ou seja, está fechado. Vamos para o seguinte teste. Vamos testar primeiro esse termostato aqui. Vocês podem ver que ele está marcando circuito fechado. Então o mesmo está ok. Vamos para o segundo termostato. O segundo termostato não marca nada. Bom, nesse caso poderíamos trocar o termostato, mas existe uma técnica que funciona em 99% dos casos, que é o reset do termostato. Como que o termostato funciona? O termostato possui duas placas internas que abrem e fecham o contato à medida que a temperatura se eleva além do normal. O que acontece? No momento que a temperatura vai além da temperatura X, ou seja, na temperatura máxima que a unidade de fusão aguenta, ele se abre para proteger o circuito. Então, como fazer para que essas placas se fechem novamente? A primeira técnica seria bater na parte de trás do termostato de maneira. Como vocês podem verificar, o termostato agora está funcional. A segunda maneira de resetar o termostato é bater na mesa lisa, desta forma. Vamos testar. Funcional. Funcional. Circuito funcional. Caso após várias tentativas de reset o mesmo não resetar, então realmente é porque o mesmo deve ser substituído, certo? Bom, pessoal, após termos visto como funciona o termostato, vamos verificar agora como é que funciona o termistor e como se realizar teste para verificar se o mesmo está funcional ou não. Como a gente pode ver aqui agora com o fusor desmontado, aqui se encontra o termistor. O termistor ele fica diretamente em contato com o rolo de fusão, verificando a temperatura correta do mesmo, fazendo com que o sistema libere o momento correto da impressão à medida que o rolo de temperatura, o rolo fusor esteja ok com a temperatura ideal para que ocorra o perfeito funcionamento do equipamento e a impressão fique bem fixada no papel. Ele se encontra nesse plugzinho aqui. Vamos fazer o seguinte teste então. Colocamos o multímetro em escala de 20 MB. Por que 20 MB? Não temos como botar em 200K, porque esse termistor ele vai de mais ou menos de 300 a 500K. Então vamos botar em 20 MB para garantir a perfeita medição. Inserimos uma ponteira em cada terminal. E o multímetro marcará o valor de resistência desse sensor, que no momento atual ele se encontra em 450 ohms, 0.45 mega-ohms e 450 ohms. Para verificarmos se o termistor está em perfeito estado, basta verificarmos a sua resistência. A resistência entre 350 kΩ a 500 kΩ significa que ele está em perfeito estado. Isso depende muito do modelo, então é necessário verificar no manual técnico ou juntamente com o distribuidor do componente. Agora vamos verificar se ele está realmente atuando. Eu vou colocar o dedo no termistor e automaticamente ele vai começar a alterar a resistência, exatamente por causa da temperatura que está aumentando. Como ele estava em temperatura ambiente e agora com a temperatura do meu dedo é mais quente, ele vai começar a diminuir. Ou seja, verifiquem que ele está realmente atuando corretamente. Vou tirar meu dedo agora. Vou assoprar. Assim vocês podem verificar que ele está realmente fazendo sua função, que é verificar a temperatura. Ou seja, se ele não medir nada, ou se a escala ficar muito alta, é porque ele está com algum defeito. Agora iremos testar a resistência, ou seja, a lâmpada. Lembrando que em alguns casos, em alguns modelos, em vez de lâmpada, é cerâmica. Neste caso, vamos botar
o multímetro em escala de teste de continuidade. Porque a lâmpada ou ela está aberta, danificada, ou ela está fechada, funcional. Temos agora então que testar as duas extremidades da lâmpada. Então, no momento que encostarmos as duas ponteiras, ele vai marcar, ou seja, a resistência está ok. A lâmpada está 100% funcional. Caso não marcasse nada, significa que a lâmpada está queimada. Marcando o valor no multímetro, ou seja, chegando quase a zero, é sinal que a lâmpada está operante. Uma dica importante é saber que você pode testar diretamente aqui no cabo principal da unidade de fusão. Porque, como você pode notar, a lâmpada é ligada em série com o termostato. Ou seja, você pode simplesmente testar aqui no conector. Basta inserir as ponteiras na parte de trás do conector, cada uma de um lado, que você vai verificar que a resistência está fechada. Ou seja, essa unidade está 100% funcional, tanto a resistência à lâmpada como o termostato. Correto? Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. E qualquer dúvida, postem aí no fórum, abaixo do vídeo. Até mais!